Olá, eu sou Davi Caminha, sou sócio da Finis, uma consultoria financeira para pequenas e médias empresas. E hoje eu estou aqui para apresentar um método simples para que você, empresário, possa, de uma vez por todas, entender o que acontece com as finanças da sua empresa e tomar as ações, as medidas necessárias para transformar esse negócio em um negócio lucrativo e principalmente com dinheiro em caixa, dinheiro na conta. E assim você consiga administrar o seu negócio com mais paz, com mais tranquilidade, com mais tempo para poder analisar e tomar as decisões que a gente às vezes adia muito no dia a dia por conta desse caos que a maioria das empresas vivem com as suas finanças. E esse método é um método que foi desenvolvido especialmente para pequenas empresas, é aplicável em qualquer ramo, seja serviço, comércio, indústria, e ele cabe principalmente para essas empresas que têm essa dificuldade de entender o que acontece, vive perdido com as contas, não sabe de onde o dinheiro veio, para onde o dinheiro vai, normalmente sofre com o caixa, está sempre faltando dinheiro, está sempre tendo que vender o almoço para pagar a janta. Muitas vezes está lá utilizando cheque especial, conta garantida, ou tem que fazer um empréstimo atrás do outro para poder pagar as contas. Ou simplesmente empresários que têm uma condição legal, tá com a empresa rodando bem, mas tem aquela insegurança, sem saber se está fazendo as coisas certas. Vive naquela angústia, naquela dúvida, será que eu estou indo para um caminho bom? Será que eu não estou indo para um caminho bom? Será que tem algo que eu deveria estar controlando, que eu não estou controlando? Então esse método é desenvolvido para acabar justamente com essa angústia da gestão financeira diária de uma pequena empresa. Esse método a gente aplica diariamente na nossa consultoria com nossos clientes há mais de 10 anos e a gente consegue ver em pouco tempo resultados de clientes que começam a entender o que está acontecendo e assim aumentar a sua lucratividade e, como eu falei, principalmente o dinheiro na conta, e também resultados com os nossos alunos que fazem os nossos cursos e assim começam a transformar a sua empresa em negócios mais lucrativos, mais saudáveis. E por que esse método funciona? De onde ele surgiu? Eu trabalhei por alguns anos na maior empresa de consultoria do país e tive excelentes resultados atuando para empresas grandes, empresas milionárias, multinacionais. E resolvi voltar para minha cidade natal, Itajubá, no sul de Minas, para ajudar num negócio familiar, uma empresa que meu pai tinha recém-aberto e as coisas não estavam indo muito bem nesse início. Por coincidência, ao começar esse trabalho com meu pai, um cliente que procurou essa empresa ficou sabendo que eu dava consultoria e me pediu uma ajuda. Falou, olha, eu tenho uma rede de escolas, tenho várias escolas em cidades diferentes, mas estou passando apertado, não sei o que está acontecendo. E você deu consultoria numa grande empresa e eu queria que você me ajudasse. Naquele momento eu pensei, bom, já trabalhei com consultoria, já atendi empresas, já dei resultados milionários, acho que vai ser simples, Subestimei até o desafio, falei, acho que não vou ter problema aqui, em pouco tempo eu consigo ajudar esse empresário e voltar o foco para a empresa do meu pai. E aí quando eu comecei, logo no primeiro dia, eu já tive o primeiro impacto de trabalhar com uma pequena empresa. Lá na consultoria grande, a primeira coisa que a gente fazia quando chegava numa empresa era pedir os relatórios financeiros. A gente batia lá no departamento financeiro e falava, por favor, me envie seus demonstrativos para a gente analisar os resultados, identificar oportunidades e aí traçar o plano de ação onde que a gente iria atuar, quais seriam as nossas metas. Quando eu fiz isso para essa pequena empresa, ele me disse, mas qual relatório você precisa? A gente não tem nada aqui não, tem algumas planilhas que um faz, outro faz, mas nada que fosse consolidado, nada que desse alguma informação para a gente poder realmente analisar. E também nenhuma informação de muita confiabilidade. Então, basicamente, a gente começaria no escuro, não sabia o que estava acontecendo com a empresa. Naquele momento eu falei, olha, eu não tenho tempo para olhar esse financeiro, não tenho nem tempo nem experiência nisso, então eu preciso que você organize essas informações e me dê as informações para que eu possa identificar o foco de atuação. E aí ficamos acertados que ele iria contratar uma pessoa para fazer esse trabalho e eu, como ainda não tinha informação, pensei, vou trabalhar venda, vou trabalhar com a equipe comercial, vou aumentar o faturamento, porque isso não tem erro, Vender mais nunca tem erro, é o que eu pensava na época. Bom, comecei o trabalho junto à equipe comercial, identificando oportunidades, onde a gente podia crescer, e esse trabalho logo de começo já começou a dar resultado e começaram a surgir os primeiros relatórios financeiros da pessoa que foi contratada para aquilo. Nessas primeiras informações eu já bati o olho e falei, não, isso aqui não está certo não condiz com a realidade que a gente vem encontrando na empresa. E aí um dos sócios também discordava das informações e falou, não, isso aqui não está certo não. E esse profissional continuou tentando trazer essa informação, eu trabalhando com a equipe comercial, tendo bons resultados, mas a informação nunca chegava. Passado um certo momento, eles resolveram, não, a gente precisa mudar, essa informação não está chegando, a gente precisa mudar. E aí eles resolveram contratar uma consultoria financeira especializada para estruturar a informação financeira. E eu continuei
no mesmo ritmo, trabalhando a equipe comercial para aumentar o número de alunos. Passado um tempo de atuação dessa consultoria financeira, o resultado foi basicamente o mesmo. A informação não era confiável, a gente de cara já descartava aquilo que estava sendo apresentado e eu trabalhando junto da equipe comercial, mas ainda no escuro, sem saber se aquele trabalho estava dando resultado, se não estava dando resultado, se estava surtindo efeito no caixa da empresa, se a lucratividade estava aumentando. Basicamente a gente aumentava o número de clientes, mas sem saber o efeito prático daquilo nas finanças da empresa. Depois de um tempo ele resolveu trocar mais uma vez, e aí eu pedi, eu falei, não, deixa eu tentar. Já tentou com um profissional, já tentou com uma consultoria, deixa eu tentar. Não tenho experiência nisso, mas deixa eu tentar ver o que consigo fazer. E aí eu comecei a estudar, fui entender mais sobre finanças, entrei no MBA em finanças na FGV, e aí eu tive um segundo impacto de trabalhar para pequenas e médias empresas, que é a dificuldade de traduzir aqueles conceitos financeiros, aqueles diversos relatórios, na realidade de um pequeno negócio. Eu me lembro que nesse MBA eu sempre questionava os professores, para assim, legal, relatórios importantes, muitas planilhas, mas como é que aplica isso no dia a dia de uma empresa? No dia a dia de uma padaria, que o dono compra, vende, contrata, fecha a caixa, às vezes produz, e aí todos falam assim, não, mas o conceito aplica para todos. Eu falei assim, aplica, mas inserir isso no dia a dia é muito difícil que o pequeno empresário consiga ter tempo para gerenciar tudo isso, para administrar tudo isso. Então, qual que é o básico, qual é o mínimo que ele precisa ter para poder entender o que está acontecendo com a empresa? E isso dificilmente era respondido, porque esse conceito financeiro foi criado, mas ele é muito voltado para grandes empresas que vai ter o setor financeiro só para fazer isso, vai ter um setor de tesouraria só para pagar a conta, vai ter uma controladoria só para analisar. E essa não é a realidade que a gente encontra nas pequenas empresas. Então, nesse segundo impacto, eu passei a desenvolver algo que fosse mais simples, mas que fosse confiável para a gente poder entender o que estava acontecendo com a empresa. E depois de algumas semanas, quando eu comecei a estruturar e eu tive a primeira cara que eu falei assim, esse relatório está certo, tive o terceiro impacto desse trabalho. A situação da empresa já estava totalmente comprometida, era praticamente irreversível. Ou seja, ela já tinha um endividamento alto, já tinha contraído tantos empréstimos que mesmo que a gente conseguisse reverter o prejuízo operacional que ela operava, a gente dificilmente conseguiria reverter a ponto de conseguir honrar com tudo aquilo que já tinha sido contraído de dívida. Para traduzir, a empresa já estava quebrada. Então aquilo me deixou muito mal e eu pensei, não, isso não pode acontecer de novo. Eu tenho que ter uma forma de, assim que eu começo um trabalho, eu já consigo fazer um diagnóstico rápido, independente do nível de informação da empresa, para poder direcionar o trabalho de melhoria de forma que eu consiga melhorar o resultado financeiro dessa empresa. E assim surgiu esse nosso método, que nós batizamos carinhosamente de cadê o dinheiro? Porque essa é uma das frases mais escutadas. Davi, vendemos muito, movimentamos muito, mas eu não sei para onde vai o dinheiro. Eu não sei cadê o dinheiro. Eu só sei que está sempre faltando. E como funciona esse método? Tenho certeza que se você já esbarrou com essa dificuldade em finanças, já fez algumas buscas, já estudou alguma coisa, você se deparou com vários relatórios, né? DRE, você precisa ter na sua empresa DRE. Se você não tem DRE, você está no escuro. Ou então, o principal é fluxo de caixa. Implante na sua empresa o fluxo de caixa, você precisa controlar o seu caixa. E eu até entendo o benefício desses relatórios, mas o que nunca é dito é o que você tem que enxergar em cada um desses relatórios, qual a resposta que você busca em cada uma dessas informações que você vai estruturar. Se você não tem isso, você vai simplesmente ter um controle que vai te dar trabalho, mas você não vai saber o que tirar desses controles. E esse método vem justamente para simplificar, para traduzir esses conceitos financeiros para a realidade de um pequeno negócio. E a primeira resposta que você precisa buscar, principalmente se você passa apertado, se falta dinheiro, se você está sempre atrasando pagamento, precisando de um cheque especial, conta garantida e assim por diante, é a sua operação, ela é uma operação boa, a operação é lucrativa. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você venda em determinado período, você tem a sua venda do mês. Se tudo aquilo que você vendeu num período, você recebe de imediato, recebe à vista, já, na conta. E assim que você recebe, aí que você vai pagar as despesas referentes àquela venda. Então assim, aí que você vai pagar a comissão dos seus vendedores, ou aí que você vai pagar a mercadoria que você vendeu. Antes disso você não pagou nada. Isso que sobra é suficiente para pagar a sua estrutura,
seu aluguel, sua contabilidade, os salários, aquela estrutura fixa que independe da sua venda, e ainda sobrar um lucro razoável? Essa é a primeira pergunta. A sua operação, ela está formatada para ser uma operação lucrativa, uma operação boa? E aí essa primeira etapa nós damos o nome de mapa da operação. Você precisa entender. Se você não sabe para onde está indo o seu dinheiro, você tem que entender. A sua operação, ela é boa? Como que você vai calcular? Como é que você vai identificar se a sua operação é boa ou não é? Primeiro, você vai levantar as vendas de determinado período. É como disse, é o valor que você vendeu, não necessariamente que você recebeu. Toda a sua venda de um período. Pode ser de um mês. O legal seria pelo menos 3 meses de levantamento. Agora, se você tiver um ano, melhor ainda. Desse período, você vai descontar as despesas referentes àquelas vendas, que são as despesas variáveis. São todas aquelas que você teve justamente porque você vendeu. Se você tivesse vendido mais, você ia ter mais despesas. O que entra aí? O custo das mercadorias que você vendeu ou que você produziu e vendeu, as comissões, as tarifas de cartão, o imposto sobre a venda. Então você vendeu, você já tem um imposto calculado sobre aquilo. Se você estiver no simples, se você estiver no lucro presumido, normalmente pequena empresa está dentro do simples. Então todas aquelas despesas referentes àquelas vendas que variaram em relação às suas vendas. No mês que você vendeu mais, você teve mais despesa. No mês que você vendeu menos, você teve menos despesas. Daí vai sobrar a sua margem de contribuição, que já vai te dar um indicativo. Bom, a margem que sobra das minhas vendas, ela é razoável, ela é boa ou ela já é apertada? Bom, depois você vai descontar as suas despesas fixas, que são aquelas que você que de fixa não tem nada, e aí a teoria financeira já começa a complicar a nossa vida, mas são todas aquelas que independem da sua venda. Se você vendeu 10, vendeu 20, você vai gastar do mesmo jeito. Então, por exemplo, aluguel, o salário dos funcionários, né? A comissão pode ser variável com relação à venda, mas o salário que você paga para eles, você paga independente de quanto você vendeu. Os impostos, os encargos referentes à folha de pagamento, energia elétrica na maioria das vezes, contas de telefone, tudo aquilo que você gasta e a variação não é referente à venda. Subtraindo da sua margem de contribuição essas despesas fixas, você vai encontrar o resultado da sua operação. Agora, o que é importante? O que você vai deixar de fora nesse primeiro cálculo? O que você não vai considerar? Primeiro, a sua remuneração, o seu prolabore, a remuneração dos sócios. E você pode me falar assim, Davi, mas eu já escutei várias vezes, várias pessoas falando assim, prolabore é uma despesa fixa, tem que ser considerado como um salário, é igual o salário, então ele tem que estar lá dentro da despesa fixa. Eu entendo o conceito disso, mas quando você faz isso, junta a sua remuneração junto com todas as suas despesas, você não vai conseguir identificar, por exemplo, se é a sua remuneração que está apertando o seu negócio. E numa pequena empresa é muito comum isso acontecer. O sócio acaba retirando mais do que a operação é capaz de oferecer. Então, nesse primeiro momento, eu não quero saber a sua remuneração. Você vai calcular como se estivesse trabalhando de forma beneficente, sem ganhar nada. Quero saber a sua operação, limpa, sem a sua remuneração. Segundo ponto, você não vai incluir nenhum tipo de despesa financeira. Ou seja, empréstimos, parcelamentos de imposto que você fez lá atrás, antecipação de cheque, antecipação de cartão, todas essas despesas que você tem por não ter caixa ou por ter tido algum problema passado que hoje te afeta, você não vai considerar nesse primeiro cálculo. Porque, como eu falei, eu quero enxergar o resultado só da sua operação. Se você teve um problema financeiro lá atrás e que ele te compromete hoje, isso não tem a ver com o resultado da sua operação de hoje. Terceiro item que você não vai concluir, investimentos. Vamos supor que você fez uma compra de uma máquina, algo que você tem uma despesa grande mensal, fez uma reforma e você gasta com aquilo. E você tem um gasto mensal, um gasto naquele período com aquilo, você também não vai considerar. O quarto item são despesas que não tem nada a ver com a sua operação. Às vezes você tem um gasto lá na sua empresa que não tem uma relação direta com a sua operação, foi um gasto pontual, então você também não vai considerar. Então o primeiro passo é entender sua operação. Se a gente analisa ela de forma limpa, de uma forma isolada, quase que um cenário ideal, ela conduz a bom resultado? E aí você vai analisar esse resultado em relação à sua venda. Já vai fazer uma primeira análise. Quantos por cento do resultado operacional é da minha venda? Então é 10%, 15%, 20%. Uma empresa que tem menos de 10% de resultado operacional em relação à venda do período já tem que ligar um sinal de alerta. Normalmente menos de 10% você já pode entender. Lógico que depende de ramo para ramo, mas na maioria das vezes esse é um número que já pode te dar um indicativo.
E aí, se esse resultado for ruim, for prejuízo operacional, é o pior dos cenários. Você tem uma operação que não é boa, ela não conduz a bons resultados. Quanto mais o tempo passa, mais prejuízo você vai acumular. E aí você já tem uma orientação, e aí você já tem um mapa de onde atuar. Então a sua venda que está baixa, a margem da sua venda que está muito espremida, ou sua estrutura que é muito grande, está muito inchada em relação à sua venda. Em algum desses 3 pontos você vai ter que atuar. Então você vai ter que ter um plano para definir ações de melhoria de desempenho financeiro. Agora, vamos supor que não. Nossa, fiz o meu resultado operacional aqui, Davi. Está excelente. Está tudo certo. Uma margem operacional ótima. E aí, isso é suficiente? Não. Porque o fato da sua operação ter uma capacidade boa não quer dizer que isso está sendo convertido em dinheiro, em caixa. E aí, qual é o segundo passo? Se você já entendeu se a sua operação é boa, a segunda resposta que você precisa buscar é: esse resultado da minha operação está sendo convertido em caixa? Está sendo convertido em dinheiro? Eu estou conseguindo gerar caixa com esse resultado? E aí, essa segunda etapa a gente chama de mapa do dinheiro. Então você já fez o mapa da operação, você já sabe como ela funciona. Agora a gente vai fazer um mapa do dinheiro para saber se o resultado da sua operação vira caixa ou para onde ele está indo. Porque existem outras variáveis que consomem esse potencial de caixa que a sua operação tem. Então o mapa da operação é o potencial que a sua empresa tem de gerar dinheiro. Mas o mapa do dinheiro vai mostrar esse potencial, para onde ele está indo. E para onde ele pode estar indo? Pode ser a sua remuneração. O seu Prolabore é compatível com o resultado que a sua operação entrega? Porque se não for, você pode estar matando a empresa. E essa é uma das causas de mortalidade de empresa, o sócio tirando mais do que a empresa é capaz de oferecer. O segundo ponto, as suas despesas financeiras. Então, como eu falei antes, então, às vezes você tem problemas passados na sua empresa que afetam o seu caixa hoje e que a sua operação não está dando conta de pagar por esse problema antigo. Ou então não, você precisa sempre estar usando cheque especial, está antecipando o cartão e aí o juro que você está pagando está sendo maior que o resultado da sua operação ou consumindo boa parte dele. Então, as suas despesas financeiras são compatíveis com o resultado da sua operação. E o terceiro ponto que eu também já citei, os investimentos. Por incrível que pareça, tem empresa que quebra por investir demais. Principalmente empresa que está crescendo, está aumentando, precisa de mais investimento, gasta muito e às vezes não consegue fazer com que a operação comporte esses investimentos que estão sendo feitos. Então quebra crescendo por crescer errado. Uma outra variável que pode afetar, a gente falou de venda, mas a gente não falou de recebimento. Então, aquilo que você vende, você está recebendo ou você tem uma inadimplência? O dinheiro está ficando na mão do seu cliente, esse cliente não te paga e o tamanho dessa inadimplência está afetando o resultado da sua operação. Ou às vezes não é nem inadimplência, é um problema de prazos. Eu forneço muito prazo, eu tenho que pagar minhas contas antes e aí falta o famoso capital de giro. Ou seja, eu não tenho caixa para financiar esse cliente que eu estou dando um prazo para ele, mas eu preciso do dinheiro hoje para repor minha mercadoria. E essa falta de capital de giro, esse prazo, esse descasamento de prazos pode estar afetando o meu caixa. Eu não enxergo o dinheiro porque o meu dinheiro está na mão do meu cliente enquanto eu estou pagando o meu fornecedor num prazo menor. Outra possibilidade é as suas compras estão compatíveis com as suas vendas. Quando a gente falou lá de despesas relativas à venda, o correto é apurar o custo das mercadorias ou dos produtos que eu vendi naquele período, mas isso não necessariamente é o quanto eu gastei com o fornecedor. E acontece muito, principalmente em varejo, do empresário comprar mais do que precisa e está sempre aumentando o seu estoque. Então aquele lucro que a operação dá, em vez de estar indo para o bolso do dono ou para a conta da empresa, ele está indo para o estoque. O estoque está sempre crescendo e aí o dinheiro não aparece. Um outro ponto que a gente pode citar são perdas que a empresa não está controlando. E aí pode ser perda de produto, perda por deterioração, pode ser desvios, podem ser furtos, que se não controla, não mede, não enxerga para onde está indo esse dinheiro. Então nesse mapa da operação você pode listar esses tópicos e tentar entender na sua empresa, no seu negócio, para onde o dinheiro, que é esse resultado da operação, está indo, para saber por que o dinheiro não está aparecendo na sua conta bancária. Se você fez o mapa da operação, se você fez o mapa do dinheiro, o terceiro passo é agir. Para onde você vai? Então, esse passo chamamos de rota do sucesso.
para onde você tem que ir para transformar sua empresa com uma boa operação e fazer essa operação gerar dinheiro. E como é que a gente divide essa terceira etapa? Em 3 passos também. O primeiro é, qual o indicador prioritário de tudo isso que a gente falou? Você precisa aumentar a venda, você precisa reduzir a inadimplência, você precisa alterar o seu Prolabore. Qual o indicador é prioritário para melhorar o resultado do seu negócio? O segundo passo, defina uma meta. Você precisa de uma meta, você precisa de um guia. Onde eu quero chegar? Defina uma meta para esse indicador. Então, preciso aumentar as minhas vendas em 10%, ou preciso reduzir minhas despesas fixas em 20%, ou preciso reduzir minha inadimplência em 30%. Estabeleça uma meta. E o terceiro passo é o plano de ação. O que vai ser feito para reduzir, para aumentar, para melhorar esses indicadores prioritários, para atingir essa meta que você estabeleceu. E a partir disso você passa a controlar, entendendo se aquelas ações estão sendo suficientes, se não estão sendo suficientes, está surtindo efeito esperado, se o seu resultado operacional está melhorando ou se o dinheiro começa a aparecer. Eu tenho certeza que se você tiver tudo isso estruturado na sua empresa e seguir essa rotina de definir prioridades, estabelecer metas e montar plano de ação com foco em melhoria de resultado financeiro, você vai ter resultados imediatos, você vai conduzir sua empresa para um patamar diferente de resultado financeiro. Agora, se você precisa de uma ajuda para implantar, ou se você quer aprofundar nesse método, entender melhor como aplicar cada uma dessas etapas, como fazer esses relatórios, como estruturar cada uma dessas 3 etapas que eu falei, nós oferecemos um curso também chamado de Cadê o Dinheiro, onde você vai encontrar o passo a passo para implantar esse método, para implantar um mapa da operação, um mapa do dinheiro e ter as ferramentas de ação no seu negócio. Esse curso é um curso online que alterna aulas gravadas e aula ao vivo, onde você vai poder perguntar diretamente para a gente, trazendo um pouco da sua dor, compartilhando com a gente para a gente poder te orientar. E além do conteúdo para implantar esse método, você também vai ter critérios para poder avaliar o seu negócio, avaliar uma vez que você tem um mapa de operação, sua lucratividade está legal, não está legal, avaliar o seu Prolabore, estou tirando um Prolabore compatível, estou colocando uma empresa em risco, ou quero investir, quanto que eu posso investir, qual percentual eu posso investir da minha operação. Então, esses critérios para poder analisar e fazer um diagnóstico na sua empresa, você também encontra no nosso curso. Juntamente com o curso, você vai receber ferramentas para te auxiliar a implantar cada uma das etapas e poder fazer esses 3 passos do começo ao fim na sua empresa. E, além disso, vai ter contato com a gente, seja através das aulas, seja através de um contato direto com a nossa equipe, para poder tirar suas dúvidas e te ajudar nas implantações e nas análises. Esse curso, como eu falei, ele foi desenvolvido para ser simples, aplicável em qualquer negócio. Então você pode pensar, nossa, mas é mais um curso de finanças que eu vou ficar lá quebrando a cabeça. Não, esse é um curso, ele é simples, qualquer um pode ter, você não precisa ter nenhum conhecimento prévio, você não precisa se preparar, não, deixa eu estudar antes para eu fazer o curso. Não, a ideia é que a gente possa pegar qualquer negócio que esteja no zero, não tem nenhum controle, e a gente vai ensinar do zero. Então você não precisa ter nenhum sistema, nenhuma planilha. É lógico que se tiver a gente já aproveita aquilo que tem, mas se não tiver a gente começa do zero. Qual é o primeiro controle, qual é o primeiro passo para você começar a organizar suas finanças, entender o que acontece e melhorar os resultados do seu negócio. E a ideia é que você consiga, que qualquer um consiga implantar mesmo nesse dia a dia agitado que é o dia a dia de um empresário. Então nós temos um método que cabe no dia a dia, cabe na sua rotina e vai poder te deixar focado naquilo que é importante, que são as atividades principais do seu negócio. E se você ainda não tem um negócio ou já está começando, fala assim, não, tem gente que fala assim, não, David, deixa eu começar e depois eu chamo vocês para ajudar. Não, o ideal é você começar certo. Então se você ainda não tem, está pensando em abrir ou já tem um negócio, mas ainda está naquela fase inicial, o curso pode te ajudar a já começar do jeito certo, já começar com os controles, já ter o norte da sua empresa para que você possa já começar a tomar as ações e entender onde é que as coisas já estão começando a apertar, onde que eu posso ter oportunidade de melhoria. Então, juntamente com o curso, juntamente com todo o conteúdo de aula ao vivo, aula gravada, você vai receber planilhas para controlar o seu fluxo de caixa, toda a sua movimentação financeira, para apurar o resultado do seu negócio, para precificar. A precificação costuma ser uma dor frequente dos empresários, então nós temos aulas específicas para isso e ferramentas específicas para isso, para que você entenda e consiga precificar de maneira correta, para controlar todos os indicadores prioritários que estabelecer, controlar metas, controlar as ações que você vai estabelecer para melhorar os resultados. E além disso, um bônus adicional é
Comprando nosso curso, você vai ter acesso a uma sessão de consultoria gratuita para que a gente possa entender já no primeiro momento a dor principal da sua empresa e já te orientar para começar a implantar as melhorias e para tomar as ações para melhorar os resultados. Então essa consultoria individual já vai te ajudar a guiar caso você esteja com receio. Nesse primeiro contato a gente já vai entender a sua realidade e já vai te orientar para você já começar acelerando, já começar já implantando o nosso método, entendendo o que está acontecendo com a sua empresa. Então se você quer parar de sofrer com o seu financeiro, você quer sair dessa dependência de banco, parar de pensar em empréstimo, sair do cheque especial, parar de antecipar, enfim, se você quer ter paz com as finanças do seu negócio, ter tranquilidade, saber o que está acontecendo, ter uma empresa saudável e próspera, clica no link, acesse o nosso curso. Tenho certeza que esse conteúdo pode ser uma virada de chave para o seu negócio. Lembrando que comprando o curso você tem garantia de 15 dias, então você tem 15 dias para cancelar, para devolver, para receber o dinheiro de volta. E nesse período eu tenho certeza que você vai ter tempo para nos conhecer nosso trabalho e aí decidir se faz sentido para você acessar e seguir esse método ou não. Então é isso, espero que esse conteúdo tenha sido útil, que vocês consigam implantar esse método, implantar esse passo a passo, entender para onde é que está indo o dinheiro, fazer esse dinheiro aparecer e trazer mais segurança, tranquilidade aí na gestão diária da sua empresa. Um abraço, fica com Deus.